Lucas capítulo 6, versículo 43 ao versículo de número 49. Diz assim a palavra de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 43 ao 49. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a sua boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abrindo bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Vamos mais uma vez em oração, nosso Deus. Ó Pai eterno, nosso santo Deus, queremos mais uma vez pedir que o Senhor venha falar conosco por meio da Tua palavra. Que possamos avaliar onde está o fundamento da nossa vida. Que o Senhor venha nos mostrar aonde estamos cultivando a nossa vida. Nos ajuda, Deus, a compreendermos a importância que é estarmos em Cristo Jesus. Porque não há outro alicerce, não há outro fundamento a não ser Ele. Queremos te pedir, ó Deus, venha falar conosco mais uma vez. E me usa, ó Deus, apesar das minhas falhas, minhas limitações. Que o Senhor venha falar por meio da Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu irei ler novamente os versos que nós iremos nos aprofundar essa noite, que são os versos 46 a 49. Nós iremos ver a parábola da casa construída sobre a rocha. E diz novamente assim a palavra de Deus: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então, o título da nossa mensagem nessa noite é Edificando para a Eternidade, a provação da fé verdadeira. E por que é tão importante nós vermos acerca dessa palavra? Essa parábola ela tem um contexto porque ela está concluindo o sermão da planície, que é um dos grandes sermões do Senhor Jesus Cristo. E ele aqui apresenta um contexto de duas casas, dois construtores e dois destinos. E nós vamos avaliar, olhando isso, que o ponto central é este: ambos ouviram a mesma palavra, mas apenas um obedeceu com fé verdadeira. Aqui é que está a diferença
do verdadeiro salvo e daquele que é condenado. Porque o Evangelho é o mesmo. Muitas pessoas escutam o Evangelho, mas a maneira como eles recebem e aonde eles buscam é o que é essencial. O maior inimigo da fé verdadeira, nós precisamos entender isso, não é o ateísmo. Por mais que nós sabemos que ele procura se opor ao cristianismo, mas o pior inimigo da fé cristã é a falsa religião, é a religiosidade, é aquele que professa, mas não obedece, aquele que diz que é irmão, que é cristão, mas de fato nunca nasceu de novo. Tanto que a conversão dessas pessoas, talvez muitos de nós já estivemos num estado desse antes mesmo de encontrar Cristo. Eu mesmo estive por longos anos na religiosidade, achando que aquilo que eu fazia dentro de uma igreja evangélica, nós pensamos que estamos seguros, porque fui batizado, sou membro de uma igreja e segui toda aquela cartilha cristã. Mas nós precisamos olhar com muito cuidado esse texto, porque não é apenas professar de boca, mas é uma vida transformada pelo Evangelho. E é isso que nós vamos ver aqui a partir do versículo 46, que diz o seguinte: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Aqui, obviamente, nós podemos ver pessoas que são entusiasmadas com Cristo, porque nós vemos que eles dizem até mesmo Senhor com uma duplicação enfática. Muitas pessoas, elas veem Jesus como um mestre, como alguém que tem ensinos preciosos. A maioria das religiões, seitas, eles colocam a pessoa de Jesus, obviamente não como o Filho unigênito de Deus, mas como um grande mestre, como alguém que trouxe grandes ensinamentos, até mesmo religiões totalmente opostas, como o Islã, eles veem Jesus como um profeta, hoje que é uma das grandes religiões que se opõe ao cristianismo. Então muitas pessoas têm uma visão de Jesus, mas não como Deus verdadeiro, não como Filho unigênito de Deus, como Cordeiro que tira o pecado. Aqui mostra que Jesus, Cristo, não é movido por entusiasmo, ele exige submissão. Por isso nós lemos também o Salmo 50, que ele fala que a obediência é muito superior a sacrifício. Tem muitas pessoas fazendo sacrifícios de fé em igrejas, fazendo ofertas financeiras, tentando barganhar com Deus, mas o que Deus exige é obediência. O que Deus exige de nós é transformação. E é isso que esse texto diz. É que nem nós pegarmos um exemplo nos nossos dias. Em muitas igrejas, pessoas que aplaudem pregadores quando é pregado o Evangelho, mas eles não se rendem ao Cristo que aquele pregador está anunciando. Eles escutam a mensagem, gostam, acham interessantes, mas eles não se rendem a Cristo. Eles compreendem que Ele é o único caminho para a salvação, mas continuam seguindo os próprios desejos do coração. E isso é terrível. Mas isso que acontece muito nos nossos dias. E por isso nós precisamos nos atentar. Cristo não aceita o coração dividido. Ou Ele é Senhor absoluto, ou não é Senhor de forma alguma. Nós vemos muitas pessoas falam que Jesus Cristo é meu Senhor. Mas você olha para a vida daquela pessoa, você vê que o Senhor Jesus Cristo não é Senhor dela. Que ela é dirigida pelos seus impulsos, pelos seus desejos, ou propriamente por qualquer outra coisa, menos pelo Senhor da palavra de Deus. E nós precisamos avaliar nós em relação a isso. Por que isso é importante? Olha mesmo a nossa situação como país. 30%, 40% dizem que são evangélicos,
que são protestantes, milhares chamam Jesus de Senhor, enquanto continuam servos de seus próprios desejos. Eles até reconhecem o nome, mas eles negam o governo de Deus. É por isso que surgiu erros terríveis, que posso chamar até de heresia, como Jesus sendo apenas Salvador e não Senhor. Tem muitas pessoas que professam isso. Jesus é meu Salvador. Eu conheci até um movimento desse quando eu estava na Argentina. E foram livros escritos, até tem um autor bem conhecido, John MacArthur, que ele escreveu um livro justamente combatendo esse conceito que as pessoas traziam, de Jesus somente como Salvador e não como Senhor. Se Ele é teu Salvador, Ele é teu Senhor também. Ele é dono de tudo que você é. Você pertence a Ele, você foi comprado por um alto preço. Por isso, não basta conhecer apenas a verdade. Não basta apenas saber que Cristo é o único caminho para a salvação. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso ser transformado por Deus. Ter o coração transformado. Porque nós precisamos perguntar a nós mesmos: eu obedeço ao Senhor Jesus ou apenas eu conheço o seu nome? Jesus é apenas um conhecido ou Ele governa a minha vida? Ele governa a maneira como eu vivo, a maneira como eu me relaciono? Eu tenho um relacionamento diário com Deus ou apenas sei que Ele é o Filho de Deus, vivo seguindo a minha vida, fazendo as coisas conforme a minha vontade, conforme os meus instintos, ou Ele governa a minha vida? Isso é fundamental, porque vai fazer toda a diferença. Porque agora nós vamos avaliar isso. Nós vamos olhar agora, a partir do versículo 47 e 48, a fé autêntica, que ela tem duas características. Primeiro, a questão da profundidade, e segundo, o fundamento. Nós vimos, aqueles que estiveram domingo passado aqui, qual que é o fundamento. Qual que é o fundamento da igreja? Nós vimos isso semana passada, e hoje quem estava pela manhã eu dei uma ênfase novamente. Mas nós precisamos olhar isso. A fé autêntica, ela tem fundamento e ela tem profundidade. E diz assim o nosso texto: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. O verdadeiro cristão, o verdadeiro crente, ele vem a Cristo com uma fé viva, ele ouve com reverência e obedece com alegria. Por quê? Porque ele cava fundo. Porque ele vai até a rocha. Ele não quer uma religião superficial. Porque hoje as igrejas estão cheias de pessoas religiosas que tentam buscar formas de se auto-justificar por meio da religião. Em vez de ir e se arrepender dos seus pecados diante de Deus, confessá-los e ir até Cristo, sabendo que é incapaz de se salvar, em vez de fazer isso, o que eles tentam? Se purgar por meio da religião, criando doutrinas extra-bíblicas para tentar se aproximar, ser bonitinho diante de Deus. Daí criam correntes de oração, fogueira santa, tudo que é tipo de aberrações que Deus não se agrada, porque nós vimos que Deus não se agrada de sacrifícios e holocaustos, mas de obediência. E nós vemos que essas pessoas tentam voltar às velhas práticas, tentam por meio de sacrifícios, uma oferta financeira para que possa colher mais tarde. Por quê? Porque eles são pessoas superficiais.
Mas o verdadeiro cristão, ele busca a rocha que é Cristo crucificado. Ele renuncia tudo de si mesmo e se joga aos pés de Cristo, confessa que é incapaz de salvar a si mesmo e confia nele para a salvação. Não há outra forma. Não é por meio de religião, não é por meio de membresia, liturgia, batismo, qualquer outra coisa. É Cristo que salva. E a prova definitiva da salvação é obediência. Você quer saber se alguém foi salvo? Ele obedece a Deus. Alguém que foi realmente alcançado, ele vai começar a transformar sua vida. Ele nunca mais vai ser igual. Deus vai começar a agir nos nossos pecados, nas áreas que nós temos dificuldade. Ele não vai deixar nós da mesma forma. Ele vai tocar onde dói, onde precisa ser mudado. E isso acontece com todos nós. Com todos nós. Não é uma experiência emocional como muitos relatam. Nós sabemos que tem igrejas que têm práticas como encontro com Deus e tantas outras coisas onde tentam pegar e criar uma atmosfera para emocionar a pessoa. Mas não tem pregação do evangelho, não tem arrependimento, tem apenas remorso. Não é também convicção doutrinária. Agora eu sou um reformado, um calvinista. Eu vi na internet e achei legal, acredito nisso e agora sou um cristão. Porque eu sigo as doutrinas da graça. Mas eu não nasci de novo. Também precisamos entender que é uma vida moldada pela palavra. Como nós vimos, salvação é por meio de arrependimento e fé. Não é por exatidão teológica, não é por emocionalismo, não é por qualquer outra coisa. É somente Cristo que salva. E só há uma forma, que Marcos é muito claro. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não há outra forma. Por isso, a fé verdadeira, ela cava fundo. Ela derruba o orgulho, os pecados secretos e a justiça própria. Não há outra forma. Eu vou ter que mortificar a minha carne. Eu vou precisar diminuir para que Cristo cresça. Eu vou ter que pegar e esquecer tudo aquilo que eu fiz no passado, que eu pensava que agradava a Deus, e me apegar àquilo que Cristo Jesus fez, naquilo que Ele fez, e me apoiar somente naquilo. Esquecer toda a minha religiosidade do passado, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu fiz, e me apegar somente a Cristo Jesus. E os pecados secretos também. Não é me arrepender apenas de alguns pecados, é todos os meus pecados colocados diante de Deus. E saber que Ele perdoa também todos os meus pecados. Cristo morreu pelos meus pecados do passado, os do presente e os do porvir. Ele morreu por todos os meus pecados. Não foi apenas por alguns específicos. É por isso que eu coloco todos eles diante de Deus. E aí eu encontro a salvação. Ela cava até encontrar a rocha viva, que é Jesus Cristo, somente. É somente nele que eu me apego. Minha fé é nele. Ele é o alvo da minha fé. Eu olho para ele porque ele que fez aquilo que eu não conseguiria fazer de maneira nenhuma, ou qualquer outra pessoa poderia fazer por mim. Porque ele era o Filho unigênito de Deus. A fé salvadora, nós precisamos entender, eu quero que vocês atentem. Ela começa com convicção profunda do pecado, seguida por um arrependimento verdadeiro e depois uma entrega irreversível ao Salvador. Eu me desprendo de tudo que eu podia confiar e me jogo aos pés de Cristo. Depois que Ele mostra que eu sou um pecador miserável, que eu merecia o inferno, a condenação, e eu olho para Ele como o único que pode, me arrependo dos pecados e confesso diante dEle, e vou até Ele, aí eu sou salvo. E aí nós precisamos avaliar nós. E nós já cavamos fundo?
Nós fomos até a rocha, nós fomos até Cristo, nós cavamos, nós já enfrentamos a realidade do pecado, que é o nosso pecado diante de um Deus que é santo, santo, santo. Nós já compreendemos isso. Eu já confiei unicamente em Cristo para a salvação. Somente nele, ou ainda tento por meio das boas obras, por meio da religiosidade? O que eu tenho feito? Porque agora nós vamos ver, infelizmente, aqueles que estão na ilusão religiosa, que é o versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Aqui estão os cristãos nominais, os ouvintes superficiais. Ele constrói a sua religião com pressa sobre terra batida, sem a rocha da salvação. Porque a religião dela está toda baseada em preconceitos, em coisas da sua cabeça. Ela não está baseada na palavra de Deus em Cristo Jesus. Ela está baseada em coisas que escutou na internet, que aprendeu, que viu. São pessoas que gostam muito de debater sobre vários assuntos, mas não abrem a Bíblia para estudar. São pessoas que gostam de estar sempre em debates, sempre mostrando grande conhecimento, mas pouca vida prática. É uma ortodoxia morta, né? Sem ortopraxia. Ortodoxia é a doutrina correta, ortopraxia é a prática correta. São pessoas que têm uma ortodoxia, até conhecem 5 pontos, pegando agora da nossa linha, né, dos reformados, conhecem os 5 pontos, já leram muitas obras, leram até mesmo as institutas, mas nunca leram a Bíblia. Nunca se aprofundaram em conhecer mais a palavra de Deus. Pessoas que só querem conhecimento para ganhar alguma disputa, ganhar alguma coisa. E quão terrível é isso. Ele ouve sermões, talvez até chora, mas nunca se rende. São pessoas que gostam muito de escutar, muitas vezes até mesmo sermões. Muitas vezes até toca alguma coisa, mas nunca se rendeu a Cristo de verdade. Nunca foi até Ele com arrependimento sincero, genuíno. Continuam pessoas orgulhosas, duras, confiando em si mesmo, no seu braço, no seu conhecimento, achando que a salvação é por meio de conhecimento intelectual e não arrependimento e fé em Jesus Cristo. Spurgeon, ele diz que é terrivelmente fácil edificar uma fé falsa. Corações endurecidos gostam de religião, desde que não precisem de um Salvador. Então, muitas pessoas são cheias, elas gostam até mesmo da religião. O problema é quando nós falamos do Salvador, que só há um meio, só há um caminho. E para isso eu preciso me quebrantar. Para isso eu preciso confessar. Eu preciso diminuir. Eu preciso me apegar somente em Cristo. E quando nós falamos disso, aí fere o meu orgulho. Aí eu já não sou mais autossuficiente. Aí eu preciso de alguém, aí já vem o primeiro problema. A religião que não nasceu de um arrependimento profundo, da fé consciente em Cristo, ruirá. E ruirá no dia em que o homem mais deseja estabilidade, que é o dia do juízo. No dia do juízo será provado a nossa fé. No dia da dificuldade, como nós vemos esse homem, no dia da tempestade, foi provada a sua fé. E o que aconteceu? Ela ruiu. E infelizmente nós precisamos atentar por isso. Porque essa ruína aqui mencionada por Cristo é o juízo eterno. E o mais trágico desse homem e de muitos cristãos hoje em dia é que ele achava que estava seguro até a tempestade. Por isso eu falei que nós devemos sim crer, como eu falei de manhã na questão da segurança da salvação,
que se nós estamos em Cristo, nós jamais perderemos a salvação, porque ela foi conquistada por Cristo, porque foi Ele que nos alcançou, porque foi Ele que cumpriu, e se Ele fez, nada pode nos tirar, porque foi Ele. Porque se eu perder, como é que eu recupero? Como eu falei, por obediência é impossível, porque é por graça, não é por obras. Então, isso nos dá uma segurança, mas eu preciso ter convicção. Eu realmente sou salvo, eu realmente fui transformado por Cristo. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu posso sentir Ele agindo, Ele moldando, Ele me guiando, Ele falando ao meu coração, Ele dando compreensão da palavra. Quando eu peco, Ele aponta para o meu pecado, Ele faz eu ir até Cristo, me arrepender, confessar o meu pecado diante dEle. Quando vier o dia da prova, será que a minha fé ela ficará de pé ou ela desabará? Quando vier o grande dia, ou quando vier grandes dias também, porque muitas vezes, até mesmo antes do juízo vindouro, eu posso abandonar. Se ela não está alicerçada em Cristo, qualquer situação difícil que vier pode fazer com que eu venha sair do caminho. E daí mostra que o meu fundamento não era Cristo, que o meu fundamento era religião, que o meu fundamento era qualquer outra coisa. Por isso, nessa parábola, nós precisamos nos atentar, porque o Senhor Jesus Cristo ele nos dá um alerta amoroso, mas sério. O julgamento revelará o verdadeiro fundamento da nossa vida. É no dia do julgamento que nós veremos se nós construímos sobre a rocha, que é Cristo, ou se nós construímos na terra batida, na areia, aonde nós construímos. Há apenas uma rocha, Cristo crucificado, ressurreto e que reina. Ele está à direita de Deus, Ele reina, Ele ressuscitou. Tudo nesse mundo pertence a Ele. Ele governa todas as coisas. Nada nesse mundo acontece por acaso. Ele é soberano, por mais que nós vemos muitas notícias difíceis, terríveis, situações, mortes, guerras. Deus continua no controle de tudo. E nada foge dele. Nós precisamos também lembrar que todos os demais fundamentos falharão. Nenhuma obra, nenhum moralismo, nenhuma tradição resistirá ao dia do juízo. Então nós não podemos nos apegar a nada, a não ser Cristo. Porque nossas obras religiosas não vão sobreviver. Nosso moralismo, nós achando que somos pessoas boas, que vivemos de maneira justa, isso não vai sobreviver. Nem mesmo a nossa tradição, eu dizer que eu sou reformado, que eu sou calvinista, que eu sou isso, sou aquilo outro, porque sou bíblico, porque chamo Jesus de Senhor, Senhor, como muitos aqui nós vemos. Nós devemos lembrar o que o Senhor diz, que muitos virão aquele dia e dirão, Senhor, Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo outro, apartai-vos de mim, vós que praticam o mal, que praticam iniquidade. É pelos frutos que conhecereis. Nós vimos que antes a parábola fala sobre as árvores e os seus frutos. É por meio da obediência que nós vemos o fruto de uma vida transformada, por meio de um relacionamento pessoal e íntimo com Deus. Não é por religião, não é para ser membro de uma igreja, batismo, qualquer outra coisa. É Cristo que tem que ser o fundamento e a rocha da minha vida. Spurgeon também ele disse o seguinte: a cruz de Cristo é a única fundação segura. Qualquer outra coisa é areia movediça.
Somente em Cristo, na cruz de Cristo, eu devo me apegar. Qualquer outra coisa vai me levar para o fundo, vai me levar para a morte, vai me levar para a perdição, como a areia movediça. Ela vai me arrastar para baixo. Mas quando eu confio em Cristo e me apego na cruz de Cristo, eu encontro a verdadeira fundação. Por isso Deus nos chama hoje, se ainda em nós há uma superficialidade, nós devemos correr para Ele. Se ainda nossa fé é dúbia, se ainda não é uma fé alicerçada em Cristo, é uma fé como é retratada em Tiago, uma fé sem obras. Porque nós sabemos que a fé verdadeira ela vai produzir bons frutos. A fé falsa, que é apenas professada de boca, mas que não produz efeito nenhum. Nós precisamos avaliar o que tem saído da nossa fonte. E para isso nós precisamos abandonar toda a confiança em nós mesmos. Por mais que nós achamos que conhecemos, que sabemos, nós devemos nos apegar em Cristo. Porque eu sei que isso é muito fácil. Às vezes, até mesmo na caminhada, por mais que nós sejamos salvos, muitas vezes nós nos apegamos à nossa força, ao nosso conhecimento, ao nosso intelecto. Esse texto eu não vou ler porque eu já sei, eu já li. Não, isso aqui eu já conheço, não preciso falar. Nós começamos a tratar a Bíblia como qualquer coisa, como um livro apenas de conhecimento, não como a palavra de Deus, e deixarmos ser confrontados. Não nos relacionamos a Deus como foi logo no início, quando nos arrependemos e devorávamos a palavra de Deus, buscávamos com todo empenho em oração. E agora muitas vezes vem uma frieza, vem algo que tenta nos afastar de Deus, e isso nós precisamos lutar, porque vem. Por isso, nesses momentos, nós devemos nos arrepender e voltar a Deus, clamar a Deus. Eu quero que todos abram em Mateus 11, 28, que eu quero encerrar. Texto bem conhecido, mas a gente sempre precisa lembrar dele. Mateus 11, 28 diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Meu desejo nessa noite é que você não volte para casa sem ter a certeza que sua vida está sobre a rocha. Que todos nós, agora mesmo, após encerrarmos o culto, que nós possamos avaliar em nosso coração se nós realmente estamos em Cristo, se Ele é a nossa rocha, se Ele é o fundamento da minha vida, ou se eu tenho outro fundamento que tem ocupado o lugar. Porque nenhum fundamento vai resistir no dia do juízo. Nada pode nos salvar a não ser Cristo Jesus. Nossas obras, como eu falei, moralidade, tradições, religião, nada disso vai resistir ao fogo justo de Deus. Por isso, suplique a Deus, clame por misericórdia, porque Ele nos ouve. Se nós formos a Ele com arrependimento genuíno e clamarmos por perder salvação, nós encontramos, porque Ele diz: todo que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele o lançará fora. E Ele é fiel, Ele cumpre essas promessas. Nós não cumprimos, mas Ele cumpre. E Ele salva, Ele restaura, Ele reconcilia. E é nisso que nós devemos pensar e avaliar.